Então, assim, passou umas semanas, eu tive um sonho, com um monte de peixinhos coloridos, e eu acordei e falei, Cléa, nossa, que sonho lindo, né? Um sonho parecendo que Deus estava ali mostrando algo pra mim, e realmente estava fazendo isso pra mim mesmo. Eu tô aqui com um grilo, eu sempre passo aqui na frente e vejo esses artesanatos e ficava curiosa de entrar. E quando a gente começou a construir nossa casa, eu falei, vou ter arte de pessoas de Itaporanga. E aí comecei esse projeto chamado Vozes por Itaporanga. Tive o privilégio de encontrar o grilo hoje de manhã. Falei, grilo, deixa eu ir lá, que eu preciso achar uma arte sua pra colocar na nossa casa. E também conhecer um pouco da sua história. Você começou a me contar um pouquinho da história de Itaporanga. Me fala um pouquinho mais e depois eu quero saber um pouquinho mais como você começou essas artes. A história de Itaporanga, assim, quando a gente lembra, né, a gente, né, fala um pouco do que a gente lembra. O começo de tudo foi com o meu bisavô Tonheira, e depois do Tonheira, João Lua quis criar o povoado de Itaporanga, que chamava Pé Sujo antigamente. Meu avô desmembrou a parte para Itaporanga, a parte para Aldeia Ibiriba, e a outra parte que foi a Bela Vista, que foi a terra do meu avô, o Dudu. E, enfim, corta. Pode continuar. Você estava me contando que era tudo aldeia em Biriba. Isso, na verdade, não era uma aldeia O Tonheira definitiva. chegou aqui. Isso. O Tonheira, ele já ficou aqui desde os pais dele. O Tonheira é meu bisavô. Então, antes de existir Itaporanga, de existir aldeia em Biriba, era tudo em Biriba. Não existia Itaporanga nem Biriba, era só uma coisa só. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 70, 71, era ainda Pé Sujo ainda. Em 84 foi quando ele desmembrou a aldeia da Itaporanga e da terra que ficou para o meu avô, que ali é o Vale dos Búfalos. E o João Lua foi o filho criado pela outra irmã, né? Ele casou com as duas. Na verdade, ele teve as duas mulheres que são irmãs. O Dudu é irmão do João Lua por parte de mãe. E já tem o outro que é por parte de pai. Então o João Lua quis criar um vilarejo, e foi aonde existiu aqui o povoado de Itaporanga, né? E Tonheira, ele nasceu aqui na região? O Tonheira nasceu aqui. Ele nasceu aqui, ele é tupiniquim. O Pataxó veio para cá porque em 51 teve uma chacina, né, entre fazendeiros e índios. Que é o Fogo 51. Isso, em Barra Velha. E aí ele trouxe o pessoal para cá para acolher para, né, para passar o perrengue que estava passando. E nisso foi ficando. E hoje, né, se tornou a aldeia Ibiriba, Itaporanga, né, por conta do Tonheira. Mas na verdade era uma terra só. Isso aqui tudo era Ibiriba. Tudo isso aqui, essa área toda da Itaporanga, junto com a Ibiriba, até o Vale dos Búfalos, era do meu bisavô, do Tonheira. Isso em 1950. Em 1951 foi quando ele trouxe os pataxós para aqui. E aí tem a outra parte que, né, foi quando o Moacir de Andrade tentou, sabe, aliciar meu bisavô. Meu bisavô foi um ancião para isso aqui, entendeu? Para os pataxós. Quando você conversar com a Suyá, ela vai te falar. O meu avô Dudu, junto com o João Lua, foi quem criou isso aqui. Entendeu? Deu o espaço, entendeu? Senão seria tudo indígena. Na verdade, o meu bisavô, Tonheira, ele queria que fosse todo indígena. Toda essa área, se não fosse o Dudu e o João Lua, era tudo Pataxó. Mas o João Lua falou, não, eu quero um lugar para me fazer uma vila, para me ter um vilarejo e tal. E aí foi onde surgiu o Pé Sujo, que chamava Pé Sujo. O primeiro nome daqui foi Pé Sujo. Por que Pé Sujo? Há muitos anos atrás, né, existia a Imbiriba, né, e o povo saía de Trancoso para vir fazer festa aqui. Então, quando eles chegavam lá, chegava com os pés tudo preto, né, sujo, de mussurunga, e aí apelidou nisso o Pé Sujo, e ficou no Pé Sujo. E aí apelidou como Pé Sujo, só que João Lua falou, não vai ser Pé Sujo, vai ser Itaporanga. Aí colocou como Itaporanga. Que ele leu num livro, que era Pedra Bonita, né? Itaporanga é Pedra Bonita. Uhum. O Pé Sujo por conta dessa coisa de sujar os pés, né? E uma coisa que você falou, né? Você foi estudado na aldeia. A minha primeira aula foi na aldeia em Biriba, minha primeira escola. Então, mas isso você aprende o quê? Naquela época, eu acho que a cultura indígena, aqui na região, ela está sendo mostrada agora. Antes não tinha. Você vivia dentro de uma tribo, você usava o mato para o seu banheiro, entendeu? O rio era o seu banheiro, o mato era o seu banheiro, então a gente não teve muito aquela coisa de entender o que estava aprendendo, mas você aprendia o ABC, né, que era a cartilha, a cultura, o pataxó, a língua pachorrã, ela veio agora, para poucos também, não é para muitos, para poucos. Mas na escola se ensinava o alfabeto, né? Em todas as escolas indígenas, o alfabeto. E na escola, depois da aldeia em Biriba, a gente veio para a igreja. E foi muitos anos na igreja também. O meu tio João cedeu a igreja para ser a nossa escola, né? Aí depois fez a escola, que foi a primeira com o nome escola, foi a escola Prima Ernesto da Silva, que é onde é a escola hoje municipal, que perdeu esse nome, né? Que deveria manter o nome do meu tio, Você né? falou uma coisa muito interessante, que
eu também já li sobre isso e queria confirmar sobre isso. Sim. Você fala que o Tonheira queria que fosse uma comunidade indígena e veio João Lu e Dudu. O Dudu é seu avô? Meu avô. Que aham. queria que fosse uma comunidade de todos os povos, é isso? Sim, isso. Que não fosse indígena, para que depois pudesse vender ou que fizesse um vilarejo fora da aldeia. Fosse todo mundo, Sim. muitas pessoas pudessem morar. Sim, porque toda a área da aldeia em Biriba foi meu bisavô que cedeu. Ele foi em Brasília em 84, antes da Constituição. Primeiro índio a pisar os pés dentro de Brasília, acho que já existia já tinha já o Palácio do- Congresso, isso, Então, meu bisavô foi o primeiro, ele e meu avô. Foi lá e falou assim, olha, eu quero que vai lá, tira para a aldeia. Então, ele doou 90% da terra para a aldeia em Biriba. E mais um pouco para Itaporanga e para ele, entendeu? Para o meu avô. O Dudu, ele presenciou porque ele foi o filho que estava mais presente, né? O João Lua não viveu com meu avô assim depois de grande, depois de velho. Já o meu bisavô foi quem ficou com meu avô até o falecimento. Agora, uma coisa, também fiquei sabendo que é uma família de grandes artesãos, né? E queria entender como começou essa sua história com a cerâmica. Todas são cerâmicas, né? Toda cerâmica. Onde começou esse talento? Então, eu trabalhei a vida, 25 anos como barman. Sentei minha casa, criei a minha identidade, né, como barman. E aí aconteceu uma situação um tempo atrás, em 2012, que eu tive que sair daqui do vilarejo e ir para Brasília. Eu com minha esposa, grávida, passei um perrengue lá, um perrengue bem grande, porque eu nunca fui para a cidade, entendeu? Ela ganhou o neném, eu voltei para aqui e tive um sonho em 2012, quando eu cheguei, né? Você estava já morando aqui Já de estava volta? morando aqui de volta. aham. Então, assim, passou umas semanas, eu tive um sonho com um monte de peixinhos coloridos. E eu acordei e falei, Cléia, nossa, que sonho lindo, né? Um sonho parecendo que Deus estava ali mostrando algo para mim. E realmente estava fazendo isso para mim mesmo. Aí, o que eu fiz? Eu fui no Rio dos Frades, tirei a argila e trabalhando de barman, né? Tirei a argila e fiz um peixinho. E desse peixinho, eu fiz vários peixinhos, entendeu? E enquadrei. E Mas você já fazia por hobby, Então, argila? Até então, não fazia nem por hobby. Nem Nunca sabia. tinha mexido numa argila? Nunca tinha pego numa argila. Eu pegava na argila para tirar para o calazans, primeira cerâmica aqui na região. O calazans, ele começou com a cerâmica, com a argila do meu avô, lá do Rio dos Frades. Eu vendia pra ele a matéria-prima. Isso, a gente O máximo que você tocou na só argila. para tirar e vender para ele. Então, em 2012, eu tive esse sonho, fiz esses peixinhos e fiz em quadro. Não queimava porque eu não sabia queimar, mas eu fiz os peixinhos. E aí fui fazendo e trabalhava de barman e fazia os peixinhos e dava para os amigos. Dava para os amigos, vendia alguns e dava. Então, aí nunca parei, sabe? Mas não assim, já para sustento. Tem 3 anos que eu decidi a não trabalhar mais como barman, só na cerâmica. Então, a cerâmica veio para mim como um presente de Deus, um sonho que nunca trabalhei em ateliê nenhum, até então nem sabia que eu sabia fazer arte em cerâmica, mas sempre tive um dom de desenhar, sabe? E a cerâmica entrou acho que foi a melhor forma que entrou para mim, porque eu criei a minha própria identidade na arte, né, da cerâmica, não como... Tem os peixinhos ali, foi aqueles do seu Então, sonho? esses aqui foram os primeiros peixinhos, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, foi o da época do sonho. Que legal! Aí foi os que sobrou. E hoje você vende muito para o pessoal do outeiro? A gente vende bastante pro turista que passa o dia a dia, para pessoas que têm casa no condomínio, no Praia do Espelho, Trancoso também, E você faz tudo manual? tudo manual. Você quer conhecer o ateliê? Quero! Vamos lá. Pode pôr a mão? Pode pôr. Olha que coisa mais linda! E aqui tá o forno. Nossa, é grande! Esse forno aqui tem 10 anos, velho. Nossa! É um forno primitivo, cuidado pra você não se sujar, viu? Barro? Olha, barro mesmo, olha aí, lá dentro. É barro, vai se sujar. Caramba! Isso aqui não cai? Não, isso é barro, velho. Isso aí quanto mais fogo pra ele, melhor. Aqui é a máquina onde massa o barro. Essa máquina eu ganhei de presente de um amigo. Boa! Eu massava argila no pilão. Pilão, coisa antiga, sabe? Aham. Só que desgasta muito, é muito cansativo. Aí um amigo falou assim, não, eu vou te dar um presente. Aí, Presentão? Um presente, um grande presente. Aí já não tenho mais essa dificuldade de amassar argila. Já... E quanto tempo pra ficar pronto uma obra dessa? Olha, Essa é Trancoso ou Itaporanga? essa aqui é Trancoso. Essa aqui demora em torno de 30 dias para ficar pronto para queimar. Ah, tem que deixar esperando. Ela vai ficar aqui... cerâmica também não vou fazer, não. Eu não tenho cerâmica, paciência. você faz ela hoje,
Aí acontece de ter rachadura, você ter que ficar consertando até queimar, entendeu? Então Demora então, mas quanto tempo pra ficar pronta uma? Pra ficar pronto, se for no verão, com bastante sol, uma peça dessa demora em torno de 10 dias. Aí ela vai pro forno. Ah, entendi. Mas com esse tempo frio, aí uns 20 dias, 30 dias. Aí Não, você tem que ter paciência. ter paciência. Ah, mas não vou fazer cerâmica, já me... Eu sou ansiosa, eu ia querer todo dia eu ficar vindo aqui até um negócio e enfiar no forno com ela pronta. Não dá, é. É um ritual indígena, essas 4 peças aqui. E esse ritual, algum ritual específico ou não? Sim, aqui ele tá com essa bandeja, né, que seria uma bandeja de agradecimento. Ele está próximo da água, agradecendo o que ele pescou. E eles também faz parte, né, porque geralmente o índio, quando agradece, fica com a tribo, né, e ali tem seus antepassados, né, então o índio agradece para quem? Para os seus espíritos dos seus antepassados. Certo. E você mantém alguns rituais, algumas saídas? Sim. Tipo? Todas. Só que do meu jeito, né? Porque quando você mora numa tribo, quando você está dentro de uma tribo que eu falo na comunidade indígena, ali você presencia tudo. Os rituais, né? O ritual da lua. Quando tem roças, faz o ritual para plantio, para colheita. Então, quando você está fora da comunidade, você perde isso aí, mas você tem que fazer o seu ritual. O seu ritual é com você e seus deuses, né? E esse ritual você faz por quê? Quando você vai num mato, que aqui tem muito mato. Então, quando você vai num rio, geralmente quando eu vou colher a minha argila, ali dentro pode ter uma cobra gigante que eu não estou vendo. Então, primeiramente que eu tenho que fazer é pedir proteção aos meus deuses que estão ali comigo, meu Deus primeiramente, né, e os meus deuses que estão para me proteger. Entendeu? São uma forma de pedir permissão primeiro e depois agradecer. Então, ali já é um ritual. Você faz seu ritual perante, né, ao que você vai fazer, entendeu? Então, todos esses rituais é justamente por isso. Ou um familiar que adoeceu, que ele consegue curar ali com as suas ervas. É feito depois um ritual de agradecimento. É feito o ritual quando casa. Isso indígenas, né? Os indígenas, né? Os indígenas que estão dentro de uma tribo. Não os indígenas que estão fora da tribo. Eu estou fora da tribo. Mas mantém o seu ritual? Eu mantenho a minha tradição indígena, mas o ritual sempre sim. O ritual é um agradecimento. É uma forma de agradecer e de pedir. E as pessoas se perderam nesses rituais? Se perdeu no ritual, se perdeu. A tradição, na verdade, foi perdida, né? Eu creio que agora existe uma geração, essa geração mais nova, como a Suyá, né? Que é uma indígena muito, muito legal, honesta, está correndo atrás dessas tradições e buscou. Na verdade, não foi que está buscando, ela já buscou, entendeu? Então, isso é importante, isso é muito importante. As pessoas estão sentindo falta desses rituais. Eu falei do livro, ele chama O Poder do Ritual. Sim. E ele fala justamente que as gerações foram perdendo tanto propósito, se desconectando, se sentindo solitário, porque elas perderam os rituais. Sim. E com os rituais você cria uma comunidade. Sim. Então você ir à igreja, você ter o seu próprio ritual. Sim. E as pessoas precisam resgatar isso para voltar a se sentirem pertencentes a algo ou a algum lugar. Sim. Bom, vamos mostrar aqui o restinho? Essa aqui é minha filha que faz, tá aprendendo, a Nicole. Que legal! Tudo peça da Nicole. Olha que legal isso aqui! Aham. Bonitinha! A Nicole é a futura artista aí da... Aqui é Iemanjá, né? Essa aí é Manjazinha. Já levei uma pra casinha. Você vê que as Iemanjá eu faço ela com cara de índia. Achei bem legal. O peixe. Os peixes. E esse aqui é seu avô? Cara, todas essas peças minhas, essas cabeças, eu baseei um pouco no meu bisavô. Meu bisavô, ele tinha um orelhão muito grande. Se você depois ir no Google, você vai achar a foto dele. Você olha bem pra esse camarada e vai olhar pra ele. Ele tem um beição. Gente, essa história é maravilhosa. Acho que tem muito conteúdo. Ainda foi um grande prazer conversar aqui com o Grilo. Acho que conta muito sobre a história de Itaporanga, sobre arte, sobre tudo que significa aqui. E quem passar pra cá, ó, sentido Caraíva, o ateliê dele fica exatamente aqui. E fala aí pro pessoal vir conhecer um pouco da sua história e dos seus lindos artesanatos. Muito obrigado, quero agradecer. E venha conhecer a arte do Grilo.